Bom, pessoal, depois de algumas horas aí de estudos, né, e pegando informações de diversas fontes, eu acredito que encontrei uma parte aí da estratégia da Oi, do grupo Oi, a respeito da arbitragem, né, do processo de arbitragem, da resolução disso, bem como da homologação do plano de recuperação judicial. E isso envolve tanto o uso ali dos depósitos judiciais, bem como também a dívida que a Oi tem com a Anatel, né? Tudo está interligado. E aqui eu quero mostrar para vocês, né, uma parte aí desse estudo que eu venho fazendo sobre a Oi. Não desistir da Oi, não vou desistir, claro que não, óbvio que não. Mas é importante, né, a gente dá publicidade a certos estudos que a gente vai fazendo, juntando diferentes fontes documentais e também jornalísticas, onde a gente consegue, juntando as peças, chegar em algumas conclusões muito prováveis que deve ser o que vai acontecer para os próximos meses, tá? Veja esse vídeo com bastante atenção e até o final, beleza? Antes de mais nada, se você está chegando aqui no canal Investir Sempre, muito prazer. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi e tenho o canal Investir Sempre, onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à bolsa de valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar, já se torne membro do canal Investir Sempre, onde você terá acesso a conteúdos exclusivos que a gente faz apenas para os membros do canal. Inclusive, antes de ontem já tivemos um vídeo, né, 30 minutos aí falando de muita coisa, inclusive eu abri toda a minha posição lá de Oi, quantas ações eu tenho, meu preço médio, enfim, o prejuízo que eu tô agora, você consegue ver isso tudo lá, tá aberto lá para quem quiser ver. Então se inscreva mesmo no canal, se torne membro do nosso canal, é uma forma de você nos ajudar. Se você quiser dar uma contribuição ao canal, tem um botãozinho aí do valeu, né, que é um coraçãozinho, você nos ajuda também bastante, tá? E nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos, e bora lá. Pessoal, quando a gente fala em depósito, vamos começar a falar, só para contextualizar, dos depósitos judiciais aí da Oi, porque isso aqui é um detalhe muito importante. Os depósitos judiciais da Oi, eles estão no ativo, né? Tanto ali, se você for somar o que está no ativo circulante, mais em cima ali do balanço patrimonial, bem como no que está no não circulante, a gente vai chegar num valor muito expressivo dos depósitos judiciais da Oi. Que hoje, quando a gente olha o consolidado, com base nas últimas demonstrações, né, relativas ao segundo TRI de 23, está na ordem de 4 bilhões e 900 milhões de reais, os depósitos judiciais da Oi, tá? Disso aí, eles são divididos em três áreas, né, ou esferas do direito: a esfera civil, tributária e trabalhista. Disso daí, 1,9 bilhão de reais está na esfera civil, e esse é o mais importante que a gente vai se ater agora, tá? 2 bilhões na tributária e mais 961 milhões na trabalhista. Importante dizer que os depósitos judiciais da esfera civil, eles estão sendo utilizados para bater a dívida que a Oi tem junto à Anatel. Então a Oi, ela tinha, aí vamos colocar numa base histórica, em 31 de dezembro de 22, 2 bilhões e 82 milhões de reais em depósitos judiciais da esfera civil, e agora está em 1 bilhão 959 milhões de reais. Por que isso? Porque tem aí esse valor de cerca de 120 milhões de reais a menos. Porque esse dinheiro, né, essa diferença, ela foi utilizada ela vem sendo utilizada, né, mês a mês, para abater, para pagar a dívida que a Oi tem junto à Anatel. É dívida essa, junto à Anatel, que eu falo, é a União, tá? A Anatel é uma autarquia reguladora vinculada à União, basicamente vinculada ao Ministério das Comunicações, autarquia de administração pública indireta. E tem esse detalhe, pessoal, que é muito importante. E aí a gente já vai linkar com o quê? Com a dívida que a Oi tem junto à União. Aqui só mostrando rapidamente para vocês, tá? Página 10 aí da ITR da Oi, a gente consegue ver a compensação dos depósitos judiciais da esfera civil, tá? Com a Anatel, e aí eles colocam, né, nesse quadrozinho aí, basicamente, o que vem sendo utilizado para pagar aí a Anatel, tá ok? Hoje, se a gente for analisar o que é a dívida da Oi com a Anatel, pessoal, a dívida da Oi com a Anatel está aqui na página 70, e aí a gente consegue ver, né, a dívida da Oi com a Anatel, basicamente, aqui nessa parte, né, a Anatel basicamente dividida em anos, né, cronograma de pagamento pelos anos, vencimento e pagamento, tá, vencimento e pagamento pelos próximos anos. Então, em 2024 tem mais 283 milhões de reais para vencer, para se pagar essa dívida. Aí em 25 tem 697 milhões, 26, 27, 688 milhões.
e depois tem mais 2 bilhões 710 milhões entre 2028 e 2030, e depois de 2031 mais 2 bilhões 358 milhões. Se for somar isso aqui, eu já somei, você chega no valor de em torno de 7 bilhões 400 e alguma coisa, tá? 7 bi 400 por aí, tá? Aqui eles colocam um ajuste a valor presente, né? Basicamente traz esse valor, esses 7 bi e 400 que estão aí no tempo, né? Traz ao valor presente, ou seja, os dias de hoje, por uma taxa de desconto. E aqui a taxa de desconto que eles utilizaram levou a um ajuste a valor presente de 3 bi e 100. Esse ajuste a valor presente ele subtrai, tá? Os 7 bi e 400, então nós chegaríamos a uma dívida atualizada hoje, né, de 4 bilhões 947 milhões de reais, tá? Que é a dívida que a Oi tem junto à Anatel atualizado, mas o valor se atém ao valor de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Só que aí a gente tem um detalhe muito importante, mas muito importante, que é o seguinte, que é justamente o processo aí de consensual, né, de um acordo aí, de um consenso entre a Oi e a União para se resolver aquela velha questão da arbitragem que a Oi está tendo contra a União. Vamos lembrar, né, pessoal, que a Oi está movendo um processo de arbitragem contra a União. A Oi está pedindo 53 bilhões de reais em ressarcimentos por eventuais desequilíbrios econômicos financeiros na sua concessão aí da telefonia fixa, né, do STFC. E, por um outro lado, né, paralelo a isso, a Oi está tentando migrar da concessão para autorização e ela também está querendo abater ou finalizar essa dívida aí desses 7,4 bilhões de reais que eu comentei com vocês com a União. Qual que é a grande questão, né, que está sendo inclusive analisado aí pelo TCU, que é um órgão, né, vinculado ao Poder Legislativo Federal, também a AGU e a Anatel, claro, né, esses três organismos federais estão vinculados, né, obviamente ao Poder Executivo Federal, estão empenhados em analisar essa questão e trazer e chegar num consenso. Qual é o consenso para se matar essa questão, vamos colocar assim? Se a Oi pede 53 bilhões, mas ao mesmo tempo ela quer fazer uma migração da concessão para autorização, e isso tem um custo, tá? Um custo aí. Da Oi, se eu não me engano, está em torno de 19 bilhões de reais, que é o que a Anatel tinha calculado, que a Oi teria que pagar para fazer essa migração da concessão para autorização. E, além disso, né, a Oi ainda tem essa dívida de 7,4 bilhões de reais junto à Anatel. O que se deve fazer é o encontro de contas, né? Nem a Oi leva tudo, nem a União leva tudo. Fica aí mais ou menos no meio termo, né? E é engraçado que se você for somar o valor que a Oi deve hoje para a União, 7,4 bi, mais os 19 bilhões que a Anatel está cobrando para a Oi migrar da concessão para autorização, chega-se aí mais ou menos uns 26 bilhões de reais. É praticamente a metade, né, do que a Oi tá pedindo ali dos 53 bilhões de reais para ser ressarcida pela União. É a coisa mesmo. Parece que tá até escrito assim, né, que vai ser nem para mim nem para você. Eu não fico, você não vai levar tudo e eu também não vou levar tudo, fica, né, a gente chega no meio termo que é justamente a metade. Né? Parece uma coisa, os valores estão bem assim, né, coincidentes nesse raciocínio. Mas o importante mesmo, né, e aqui eu tinha pego essa matéria do Teletime, que foi divulgado agora no mês passado, é justamente essa questão aí da dívida que a Oi tem com a União, né? E aqui eles até citam, né, qual mais o caminho, isso aqui é uma matéria do Teletime, desse parágrafo, eles começam assim, mas o caminho para o acordo não é simples e passa por duas variáveis mais críticas, como será dado o tratamento para as dívidas que a Oi tem com a União, cerca de 7 bilhões de reais, o que essencialmente depende, né, de uma disposição de negociação aí com a AGU. Exatamente. Eu acho que assim, no frigir dos ovos, pessoal, eu acho que essa dívida aí, nas altas cúpulas da esfera federal, isso aí já deve estar muito bem endereçado, muito bem conversado ali entre a diretoria da Oi e também, né, a própria AGU, TCU, o Poder Executivo Federal. O TCU não é do Executivo, tá? É do Legislativo. Mas entre a AGU, a Anatel, o Ministério das Comunicações, deve até passando pela Presidência da República, de se dar uma solução, de se endereçar uma solução para a Oi. Por motivos óbvios, né, gente? A Oi é uma empresa super importante para o Brasil. A União não pode deixar a Oi morrer. Não pode. Isso aí é... O problema que isso ia gerar seria gigantesco aí para o setor de telecomunicações do Brasil e também para a economia brasileira. Então, o que eu vejo disso aqui?
eu vejo que muito provavelmente, inclusive a Oi já nem considera mais essa dívida de 7,4 bilhões que ela tem com a União no seu lado econômico financeiro. Então esse é um detalhe muito importante, porque eu acho que as costuras internas ali já devem estar bem feitas, tá? Na minha visão. Então, o que eu entendo disso daqui? Que a Oi ela vai sim conseguir, né, realizar a migração da concessão para autorização e o perdão dessa dívida de 7,4 bilhões. Muito importante falar que essa dívida, ela não faz... Isso aqui é dívida não financeira, tá, gente? O que é uma dívida não financeira? É uma dívida que a Oi tem com um organismo, igual é a União, que não é uma instituição financeira. Quando a gente olha as dívidas financeiras da Oi, são dívidas que a Oi tem com debenturistas, com fundos de investimento, né, de crédito, com as ICAs, que são agências de crédito e exportação, com os bancos, né? Tudo isso é dívida financeira com instituição financeira. Esses 7,4 bilhões não está naquele bolo lá de 35 bi, tá igual a gente vê naquele quadro, né? Famoso, não, isso aqui tá fora, isso aqui é outra dívida que a Oi tem. E sim, a Oi realmente é uma empresa extremamente endividada e a gente vai encontrando dívidas em vários locais do seu balanço patrimonial. Então eu acho que a Oi vai conseguir fazer isso aqui sim. Agora, um detalhe, e aqui é o ponto mais importante do vídeo, que eu quero que você preste atenção. Quando a gente analisa o plano de recuperação judicial, olha de onde que eu estou pegando as informações, né? A gente tem que ficar horas e horas pesquisando aqui para poder amarrar as coisas. Na página 28, no item 3.1.5, né, depósitos judiciais, a gente nota uma coisa. Está escrito aqui: após a homologação judicial do plano, né, do plano de recuperação judicial da Oi, mas após a homologação judicial do plano. Presta muito bem atenção nisso. Após a homologação judicial do plano. O plano ele tem que ser homologado, né, antes disso aqui que a gente vai acompanhar. O Grupo Oi poderá efetuar o imediato levantamento do valor integral dos depósitos judiciais que não tenham sido utilizados para pagamento nas formas previstas no plano. Gente, ele está se referindo aqui, obviamente, a esses depósitos judiciais. Deixa eu só subir aqui. Ele está se referindo, obviamente, a esses depósitos judiciais que estão aqui, da esfera civil. São esses os depósitos judiciais, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais, que... pelos termos aqui do plano de recuperação judicial, está autorizando a Oi a levantar. O que é levantar isso aqui? Gente, levantar depósito judicial, que é o da esfera civil, né, que é o que está sendo utilizado para pagar a dívida com a Anatel, e é isso aqui que ele está se referindo nesse item 3.1.5, né? Depósito judicial nada mais é do que um depósito que uma empresa, uma pessoa física faz numa conta vinculada à justiça, né? Seria uma conta bancária, mas que tenha uma operação, vamos dizer assim, judicial, sob os cuidados e a supervisão da justiça. Isso aqui não é conta corrente, é uma conta que o dinheiro está lá parado e a justiça está de olho ali. A partir do momento, olha só, veja bem, a partir do momento em que a Oi ela consegue, né, junto à União, a conversão a conversão, né, da concessão para autorização e a quitação quitação integral da sua dívida de 7,4 bilhões de reais pelo acordo que ela está fazendo aí junto ao Tribunal de Contas da União, a AGU e a Anatel, a partir do momento que isso está finalizado, é possível, né, segundo os termos aí da recuperação judicial, o levantamento desse valor aqui de 1,9 bilhão de reais. Primeira coisa que é muito importante comentar é que assim, é um valor muito relevante, né, gente? São quase 2 bilhões de reais que sai dessa conta de depósito judicial da esfera civil, só da esfera civil, e vai para a conta corrente da Oi, vai para o caixa da Oi. E aí a Oi vai utilizar esse dinheiro como ela quiser. Então isso é muito importante acontecer. Entretanto, isso só pode acontecer, olha só, após a homologação do plano judicial da Oi. Então a gente já começa a ter uma ideia da questão temporal. O que precisa acontecer para a homologação judicial do plano aí de recuperação judicial da Oi? Justamente a finalização do acordo, do consenso entre Oi e Anatel. Essa questão que está tramitando lá no Tribunal de Contas da União, agora, né, mas que a AGU está envolvida, a Anatel está envolvida, isso daqui é algo fundamental para que isso aqui acontecendo, né, se finalizando e a Oi conseguindo aí
o perdão, vamos colocar assim, ou não vou colocar perdão, a compensação dessa dívida aí de 7,4 bilhões e acabar com essa dívida, isso daqui acontecendo primeiro, né, essa questão aqui se acontecer em primeiro lugar é fundamental para que depois disso a Oi ela possa ter o seu plano de recuperação judicial homologado pela Justiça. Então, o que deve acontecer olhando, né, qual é a estratégia que a gente começa a ver que está se revelando aqui? É que a Oi, muito possivelmente, ela deve estar atuando junto à Justiça, né, a 7ª Vara Empresarial lá do Rio de Janeiro, para que se aguarde, né, a homologação do plano de recuperação judicial da Oi, que isso se aguarde, essa homologação ela aguarde a definição, que ela aguarde o acontecimento, que ela aguarde a resolução da aprovação do consenso entre a Oi e a União relativo ao processo de arbitragem, consequentemente a quitação ou compensação da dívida que a Oi tem junto à União. Ou seja, primeiro esse imbróglio que a Oi está tendo junto à União, ele se finaliza, ele acaba, ele fica aí, né, totalmente decidido, e a Oi migra para autorização, e a Oi também finaliza, se vê livre dessa dívida de 7,4 bilhões de reais junto à Anatel, acaba essa dívida. Logo depois, o que acontece? A homologação do plano de recuperação judicial, e aí que vem, né? O Grupo Oi poderá efetuar o imediato levantamento do valor integral dos depósitos judiciais que não tenham sido utilizados para pagamento nas formas previstas nesse plano, que é justamente o quê? Esses 1,9 bilhão de reais. Lógico que a Oi está de olho nesse valor, porque é um valor muito importante. Então você veja que a grande questão, o grande ponto é o encadeamento e a estratégia, né? O encadeamento de eventos. Primeiro evento que é importante que se aconteça, justamente a finalização, o acordo da Oi junto à União. A Oi migra para autorização, libera ou se vê livre da dívida de 7,4 bilhões de reais. Depois disso, homologação do plano de recuperação judicial. Quando ocorre essa homologação, isso é muito importante, inclusive já abri um parênteses que a gente aí sim a gente vai ter uma ideia da diluição, né, que nós investidores mais antigos teremos, do nosso capital em relação à conversão de dívida, né, da Oi em ações, nós seremos diluídos, essa coisa toda, mas a Oi deve se ver livre, vamos dizer assim, né, de metade da sua dívida, aí sim a dívida financeira, né, então isso é muito importante a gente ter essa definição por causa disso. Então fecha parênteses. Homologação do plano de recuperação judicial, ele ocorre em seguida, né, a essa questão aí do acordo da Oi com a Anatel, né, e a AGU, TCU, enfim. Então é homologado o plano de recuperação judicial da Oi e ato contínuo, o que acontece? É levantado, a Oi vai poder levantar, ela vai poder injetar no seu caixa quase 2 bilhões de reais que hoje estão aí depositados, né, em depósitos judiciais da esfera civil, entendeu? Isso, na minha visão, é o que deve acontecer. É este o ponto fundamental que a gente tem que estar atentos. Então, resumindo, estratégia revelada. Como é que é essa estratégia? Oi, com certeza está esperando, e eu vou ser repetitivo para gravar bem na sua mente aí. Ela deve estar esperando a conclusão lá junto ao Tribunal de Contas da União, a AGU e a Anatel. Toda a conclusão aí desse processo de acordo consensual, né, entre a Oi e a União, onde se prevê a migração da concessão para autorização e a quitação, né, da dívida que a Oi tem junto à Anatel. A Oi já, numa tacada, ela já se vê livre de 7,4 bilhões de reais dessa dívida. Beleza, acontece isso. Aí os advogados da Oi, claro, né, atuando junto ao Poder Judiciário, bem como o administrador judicial auxiliando nisso aí também. O que acontece? Ato contínuo, homologação do plano de recuperação judicial, aí a Oi ela vai poder levantar esses 1,9 bilhão de reais. É isso que deve estar acontecendo. É por isso que até o presente momento a gente ainda não viu esse plano de recuperação judicial homologado, vamos dizer assim, né? Porque está esperando acontecer essa questão aí junto ao Tribunal de Contas da União, as aprovações, né, o TCU, a AGU e a Anatel, a respeito da arbitragem, né, do acordo consensual de arbitragem que a Oi está movendo aí. Então você veja que é um encadeamento de processo. E isso aqui é um detalhe muito importante porque
A partir do momento em que uma dessas questões começar a se resolver, as outras vão se resolvendo. E aí a Oi ela já muda de patamar numa tacada só. Essa é a minha visão. Em relação aos acordos e as tratativas que a Oi está tendo junto aos seus credores, na minha visão, eu estou falando dos credores financeiros, os fundos norte-americanos, aquela coisa toda, tá? Na minha visão, isso já está feito. Eles só estão esperando mesmo, né? Esses trâmites aí estarem concluídos, que eu acabei de citar para vocês. Então só estão esperando a conclusão disso tudo que eu acabei de comentar com vocês, para que aí já seja realizada a homologação da recuperação judicial da Oi. Seremos diluídos, isso aí para mim, tem algumas coisas, pessoal, que a gente tem que aceitar e entender e se adaptar, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões da vida e também na Bolsa de Valores. Então vamos lá. 80% de diluição? Possivelmente, tá? Provavelmente seremos diluídos aí em 80%. Isso deve causar, obviamente, uma redução de cerca de 50% na dívida financeira da Oi. Algo que deve se traduzir entre 15 a 16 bilhões de reais, tá? De redução de dívida financeira. Ajuda muito, né? Na dívida aí da Oi. No endereçamento da dívida da Oi. O restante da dívida da Oi deve ser quitada ou amortizada com a venda da participação da Oi na Vital. Essa é a minha visão. Então, muito possivelmente, esse é o cenário que nós teremos. Não acho que a Oi vai continuar com participação na Vital, ainda mais depois que ela sair do regime de concessão, e aí já desvincula aqueles bens reversíveis, aquela coisa toda, né? Bens reversíveis da concessão, enfim, desvincula tudo isso. Então esse é o caminho que eu acho que vai acontecer aí com a Oi. Lembrando também, na minha visão, que a partir do momento em que a Oi ela sai, né, da concessão para autorização, ela já se torna viável operacionalmente. O que é viável operacionalmente, Guilherme? Na minha visão, duas questões. Primeiro, começar a gerar caixa operacional, isso é um ponto fundamental. E segundo, começar a ter o EBITDA, né? Ter o EBITDA, o lucro operacional obviamente positivo, essa coisa toda, tá? Então eu acho que é isso que vai acontecer e aí a gente tem que aguardar os trâmites, né, disso aqui tudo. Para quando? Aí vamos me perguntar, quando isso? Na minha visão, Tribunal de Contas da União, não sei o que, até tramitar lá, estamos em setembro, né? Deve consumir esse mês todo, de setembro, outubro, deve ter em relação, né, ao TCU, lá para novembro, final de novembro, dezembro, tá? Na minha visão é final de novembro, dezembro, que a gente deve ver essas questões aí totalmente mais clarificadas, não totalmente, mas um pouco mais clarificadas. Ainda vão demorar aí pelo menos mais uns 2, 3 meses por aí. Isso é final do ano, na minha visão. Mas na hora que acontecer, deve acontecer aquele, igual quando você derruba, né, uma peça do dominó, vai desencadeando outros acontecimentos e aí vai destravando o valor da Oi. E esta é a minha visão e essa é a estratégia revelada agora para vocês nesse vídeo. Beleza, meu povo? Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Muito obrigado pela sua audiência. Se torne membro do canal Investir Sempre. Se quiser ajudar aí o canal, dê a sua contribuição no Valeu, que é esse coraçãozinho que está logo aí embaixo do vídeo. Forte abraço a todos vocês, até a próxima. Fui!